combate cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd Jones, capítulo 8, Heresias. Vimos que o diabo nunca é tão sagaz e nunca é tão vitorioso como quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Isso, como temos sugerido, foi sua suprema obra-prima no passado e certamente faz parte do nosso problema atual. A tendência agora é dizer que não devemos falar sobre o diabo, mas unicamente sobre o mal. Não devemos dizer às pessoas que renunciem às obras do diabo, e sim que devem resistir ao mal. Noutras palavras, a tendência geral hoje é dizer que a nossa luta é unicamente contra um princípio do mal existente em nós e nos outros, e talvez no próprio ambiente em que nascemos. Mas não se considera coerente com o conhecimento moderno, entre aspas, acreditar ainda no diabo como ser pessoal. Nem sequer devemos atribuir realidade positiva a esse princípio do mal. O que tem sido chamado mal, dizem-nos, é simplesmente a ausência de boas qualidades e não uma coisa em si mesma positiva. No entanto, toda a ênfase dada pelo apóstolo aqui recai no diabo como pessoa. Um princípio não pode ser astuto. Só uma pessoa pode ser astuta, as astutas ciladas do diabo. O objetivo do apóstolo é dizer-nos que não estamos lutando apenas contra carne e sangue, apenas contra algum princípio, positivo ou negativo, dentro de nós como homens e mulheres. Ele se esforça para dizer que é uma coisa totalmente diversa. Ou, se quiser, o que ele diz é exatamente o oposto daquilo que está sendo ensinado comumente nos dias atuais. Alguém, porém, poderá perguntar: que importância há em crer no diabo como ser pessoal ou não? A resposta é com toda certeza, o apóstolo nos assegura que estamos lutando contra personalidades e espíritos do mal, contra os governadores das trevas deste mundo, não contra as trevas, e sim contra os governadores das trevas. Todo o seu objetivo é fazer-nos ver que não devemos iludir-nos nesta questão, mas devemos dar-nos conta da existência destes seres, dessas personalidades espirituais, chefiadas pelo próprio diabo, que estão promovendo uma terrível, astuta e inclemente guerra contra Deus e contra todo o seu povo. Não se trata de opinião, não é questão de acomodarmos o nosso ensino adequando à mente moderna e ao conhecimento e entendimento modernos. Se você não crer que o diabo é uma pessoa, estará não somente rejeitando o ensino do apóstolo Paulo, mas estará rejeitando o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. O problema que aqui se levanta primariamente é o problema da revelação. Acaso o apóstolo Paulo era apenas uma criatura do seu tempo, ou lhe foi dada esta revelação pelo Senhor Jesus Cristo mediante o Espírito? O Senhor Jesus mesmo foi apenas uma criatura do seu tempo? Obviamente ele acreditava na existência do diabo como ser pessoal e nestes poderes. Ele se dirigia aos demônios tratando-os como pessoas, dizendo: sai, conforme, por exemplo, Lucas 4,35. Não se pode dizer isso a um princípio. Você não pode descartar-se, por assim dizer, do diabo daquela maneira. Ao mesmo tempo, estará negando o Senhor Jesus Cristo. Estará dizendo que está numa posição superior à dele, que o seu conhecimento é maior, que você tem maior capacidade de compreensão. Estará envolvido em toda a questão de revelação e autoridade. Esta digressão é importante, pois o que compete à pregação é relacionar os ensinamentos das Escrituras com o que acontece em nossos dias. E se este ensino registrado em Efésios é verdadeiro, não há nada mais perigoso do que substituir o diabo como ser pessoal por um princípio do mal. Tudo quanto constitui a nossa fé, em última análise, está envolvido na questão. O problema com os críticos é que, na verdade, eles não acreditam no reino espiritual. Muitos deles são igualmente vacilantes, como já mostrei, quanto à pessoa do Espírito Santo. Veem-no apenas como um princípio, um poder, uma influência. Há, de fato, hoje em dia, uma fundamental falta de crença no reino espiritual e na realidade dessas personalidades espirituais. Nunca antes houve uma época em que fosse mais necessário considerar cuidadosamente o que o apóstolo tem para nos ensinar e o que todos os livros da Bíblia nos ensinam, com respeito às astutas ciladas do diabo.
Tendo examinado as ciladas em geral, devemos agora particularizar mais a nossa abordagem. Aqui torna a dividir o enfoque do assunto em duas divisões principais. Primeiro, devemos considerar a atividade do diabo em geral e depois, detalhadamente, pois é evidente que há certas atividades do diabo descritas nas Escrituras e que se veem claramente na história da Igreja através dos séculos e na Igreja hoje. Essas divisões, por sua vez, podem ser subdivididas em estratégias e tática. É a mesma classificação utilizada nas ações bélicas militares. Começamos com essas generalidades, com essas questões de ampla estratégia. Tem havido certos movimentos iniciados pelo diabo que têm afetado a vida da igreja em geral e que, por seu turno, têm afetado a vida de crentes individuais no seio da igreja. Na verdade, estamos envolvidos precisamente nessas coisas no presente. Prevenir-se é armar-se, ou seja, um homem prevenido vale por dois. Usemos de novo a analogia dos problemas internacionais. A última guerra mundial sobreveio à Inglaterra repentina e inesperadamente, porque o povo não quis encarar os fatos, porque quase todos criam e apoiavam o apaziguamento, a concessão disso e daquilo, dizendo que não poderia haver guerra outra vez, e que duas guerras mundiais não ocorreriam dentro de um quarto de século. A Inglaterra teimou em recusar-se a encarar os fatos simples e claros da situação internacional. Os homens queriam ser felizes e divertir-se, e repudiavam o homem que insistia em advertir-nos, chamando-lhe fomentador da guerra. Pessoa difícil, com quem ninguém conseguia trabalhar, um individualista. Precisamente a mesma coisa, ao que me parece, está acontecendo no campo do espiritual hoje. O povo diz, não seja negativo, sejamos positivos, vamos somente pregar o evangelho simples. Mas a Bíblia está repleta de negativas, de advertências, sempre nos mostrando essas possibilidades terríveis. Se você descobrir que não gosta das advertências das Escrituras e deste ensino negativo, é óbvio que você foi logrado pelas astutas ciladas do diabo. Você não compreendeu a situação em que se acha. Os movimentos a que me refiro poderão ser mais bem classificados e estudados seguindo as linhas subsequentes. Começamos com heresias dentro da igreja, causadas e apresentadas pelo diabo e seus poderes. Não estou interessado em entrar em minudências sobre as heresias. Simplesmente me interessa salientar o fato das heresias, o fato de movimentos dentro da vida da igreja que tantas vezes levaram a problemas terríveis e produziram um estado de caos. Heresia é, abre aspas, a negação de uma doutrina cristã definida e estabelecida ou uma dúvida concernente a ela, fecha aspas. A diferença entre heresia e apostasia. Apostasia significa abandono da verdade cristã. Pode ser uma renúncia total a ela, uma negação total dela, ou pode ser uma falsificação tão grande dela que acaba sendo uma rejeição da verdade toda. Todavia, a heresia tem escopo mais limitado. Ser réu confesso de heresia, ser herege, significa que no principal a pessoa sustenta as doutrinas da fé cristã, porém tende a andar errado em alguma doutrina ou em algum aspecto particular da fé. O próprio Novo Testamento nos mostra com clareza que essa tendência para a heresia já tinha começado nos dias da igreja primitiva. Vocês não notaram como são frequentes as referências a essas coisas nas epístolas do Novo Testamento? Dificilmente haverá uma delas que não inclua a menção de alguma heresia particular que estava começando a penetrar e tendia a ameaçar a vida de alguma igreja. Vê-se isso nessa epístola aos Efésios. Talvez isso esteja mais evidente na epístola aos Colossenses, onde certas tendências heréticas estavam entrando por meio da filosofia e por outros meios. Vê-se isso igualmente nas epístolas a Timóteo. Pode-se descobrir heresia incipiente desde os primeiros dias. Há um inimigo que vem e semeia joio. Não vou aplicar essa parábola detalhadamente, vou usá-la como uma ilustração para mostrar o tipo de coisa que estamos considerando. Naturalmente, o objetivo do inimigo
é perturbar a vida da igreja, abalar a confiança do povo cristão, destruir a obra de Deus em Cristo. Em certo sentido, as epístolas foram escritas para contrapor-se a estes males. A ameaça já se fazia presente em muitas e diversas formas, pois antes de encerrar-se o Novo Testamento, todas as heresias mais perturbadoras estavam começando a pôr as mangas de fora na igreja primitiva. Mas a partir do segundo século da era cristã, o mal foi se tornando mais evidente, mais patente. O fato puro e simples é que durante vários séculos a igreja cristã esteve literalmente lutando por sua vida. Com a conversão e a entrada dos que tinham sido instruídos na filosofia grega e nos seus respectivos ensinamentos, surgiram imediatamente todos os tipos de perigos, e tão grande foi ficando o perigo que chegou a ameaçar a sobrevivência da igreja em geral. Pessoas que se diziam cristãs estavam envolvidas na esfera da igreja, começaram a propagar ensinamentos que negavam a verdade cristã. A ameaça se avolumou tanto que os líderes das igrejas constituíram certos grandes concílios com o fim de definirem a fé cristã. Seu objetivo era identificar e assinalar bem as heresias e proteger as pessoas para não lhes darem crédito. Tal confusão havia se estabelecido que as pessoas não sabiam o que era certo e o que era errado. Assim, os líderes se reuniram nestes grandes concílios e promulgaram seus famosos credos, como o credo de Atanásio, o credo niceno e o credo apostólico. Esses credos foram tentativas da parte da igreja de definir e firmar o que é verdadeiro e o que não é. E deste modo eles puderam assinalar certos mestres como hereges e excluí-los da vida da igreja cristã. A confusão que levou à redação dos credos foi uma grande manifestação das astutas ciladas do diabo. E hoje há muitos que recitam esses credos em suas igrejas todos os domingos e depois nas conversas dizem-nos que aquilo em que nós cremos não tem a mínima importância. Abre aspas, creia em qualquer coisa que for do seu gosto, fecha aspas. Contudo, os credos são um permanente lembrete para nós das astutas ciladas do diabo neste aspecto. Igualmente, durante o importante período da Reforma Protestante, os diferentes ramos da Igreja Reformada redigiram suas confissões de fé, tais como a Confissão Belga, a Confissão de Augsburg, o Catecismo de Heidelberg e, neste país, os 39 artigos da Igreja da Inglaterra. No século subsequente, teólogos protestantes se reuniram na Abadia de Westminster, em Londres, a partir de 1643, e finalmente produziram a Confissão de Fé de Westminster. Com que propósito? Faço essa pergunta porque vivemos numa época em que muitos dizem: naturalmente essas coisas não têm a mínima importância e não são relevantes para nós. Estou tentando mostrar sua imensa importância, sua extrema relevância na época atual. As confissões foram redigidas pelas mesmas razões que nos primeiros séculos eram válidas. Líderes da igreja, dirigidos pelo Espírito Santo e por ele iluminados, viram com muita clareza que seu principal dever era estabelecer claramente e registrar o que é verdadeiro e o que não é. Em parte, eles tiveram que definir sua fé contrariamente ao catolicismo romano. E não só isso, mas também contra certas heresias que tendiam a surgir entre eles mesmos. Assim produziram suas grandes confissões, entre aspas, que em certo sentido nada mais eram que os credos, mais uma vez, com o fim de darem ao povo luz, direção e instrução com respeito ao que devia crer. Poderá haver alguém que neste ponto pense: bem, realmente o que é que isso tudo tem a ver comigo? Sou uma pessoa simples, membro de uma igreja, e a vida é muito difícil. O que é que tudo isso me diz? Ou talvez haja alguém que se ache em convalescença de alguma enfermidade e diga: bem, eu esperava receber uma palavra de conforto, alguma coisa para fortalecer-me na caminhada, alguma coisa que me deixasse um pouco mais alegre. O que é que essa coisa toda de credos, confissões e ciladas do diabo tem que ver comigo? Se você se sente assim, a verdade é que o diabo o derrotou. Diz o apóstolo Paulo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15,
33. Ele quer dizer que ensino errado é desesperadamente perigoso. Nessa passagem, ele está tratando do grande tema da ressurreição. Tem seu interesse posto nessa doutrina. E diz: não cometam engano sobre isto. Não é coisa indiferente se vocês creem na ressurreição física e literal ou não. Ah, você alega, mas eu sou homem prático, homem de ação. Não estou interessado em doutrinas. Não sou teólogo, não tenho tempo para essas coisas. Tudo que eu quero é alguma coisa que me ajude a viver minha vida diária. Entretanto, de acordo com o apóstolo, você não pode separar essas coisas. As más conversações, ensino errado, pensamento errado, crença errada, corrompem os bons costumes. Isso afetará a totalidade da sua vida. Uma das primeiras coisas que você deve aprender nesta vida cristã e nesta guerra é que se você estiver errado em sua doutrina, estará errado em todos os aspectos da sua vida. Provavelmente estará errado em sua prática e em sua conduta, e certamente estará errado em sua experiência. Por que será que as pessoas são derrotadas pelas coisas que lhes acontecem? Por que será que algumas pessoas ficam totalmente prostradas se adoecem, ou se alguém lhes é caro adoece? Eram cristãos maravilhosos quando tudo ia bem. O sol brilhava, a família estava bem, tudo era perfeito, e a impressão que dava era que eles eram os melhores cristãos da região. Mas de repente há uma doença, e eles parecem ficar destroçados, ficam sem saber o que fazer e para onde ir e começam a duvidar de Deus. Dizem eles: nós vivíamos a vida cristã, orávamos a Deus e tínhamos confiado nossas vidas a Deus. Mas vejam o que está acontecendo. Por que deveria acontecer isto a nós? Começam a duvidar de Deus e todos os seus amorosos procedimentos para com eles. Essas pessoas precisam de um pouco de conforto? Precisam da igreja simplesmente como uma espécie de soporífero ou tranquilizante? Precisam apenas de algo que as faça sentir-se um pouco mais contentes e com o fardo um pouco aliviado quando estão na igreja? O real problema delas é que lhes falta compreensão de fé cristã. Elas têm uma noção completamente inadequada do que significa o cristianismo. Eis sua ideia do cristianismo. Creia em Cristo e nunca mais você terá qualquer outro problema ou dificuldade. Deus o abençoará, nada estará errado com você. Ao passo que as Escrituras mesmas ensinam que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Ou como o apóstolo expressa no outro lugar: em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, 28 e 29. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Não existe nada que seja tão errôneo e tão completamente falso como não perceber a importância primordial da doutrina verdadeira. Olhando para trás, para ver a minha experiência de uns 34 anos como pastor, posso testificar, sem a mais ligeira hesitação, que as pessoas que mais frequentemente vi com problemas em sua experiência espiritual foram aquelas às quais faltava entendimento doutrinário. Não se pode separar essas coisas. Andaremos erradamente nas esferas da vida e da experiência práticas, se não tivermos um verdadeiro entendimento. Se você cair numa heresia, se estiver errado em algum ponto, se por exemplo você acreditar, dou um exemplo de passagem, que a cura está na expiação, entre aspas, que nunca é da vontade de Deus que algum dos seus filhos fique doente, que é sempre da vontade de Deus que todos os seus filhos desfrutem boa saúde e que nenhum cristão jamais morra de doença, se você acreditar nisso, então se vir a si próprio, se vir alguém que lhe é querido, atingido por uma doença incurável e mortal, você se sentirá miseravelmente infeliz. Provavelmente alguns lhe dirão: há alguma coisa errada com a sua fé. Você está falhando em algum ponto. Você não está realmente crendo como devia. E você se verá lançado nas profundezas do desespero, da miséria e da infelicidade,
ficará deprimido em sua vida espiritual e sairá em busca de conforto aqui e ali. Essa condição da pessoa se deve ao erro ou à heresia concernente a uma doutrina central. Alguém introduziu na fé cristã algo que na verdade não lhe pertence. Nada é mais urgentemente importante, quer pensemos em nós em particular, quer na igreja em geral, do que estarmos advertidos das heresias. Vejam o Novo Testamento, vejam a história da igreja cristã, ou vejam a experiência cristã individual, e verão que a verdadeira doutrina cristã é sempre urgentemente importante. É de suma importância para toda a vida da igreja. O Espírito Santo é o poder atuante na igreja, e o Espírito Santo jamais honrará coisa alguma senão a sua palavra. Foi o Espírito Santo que nos deu essa palavra. Ele é o seu autor, não é dos homens. Tampouco a Bíblia é produto da carne e do sangue. O apóstolo Paulo não estava simplesmente dando expressão ao ensino contemporâneo, nem aos seus pensamentos pessoais. Diz ele: recebi pela revelação. Gálatas 1, verso 12. Esta lhe foi-lhe dada pelo Senhor ressurreto, mediante o Espírito Santo. Por isso estou argumentando no sentido de que o Espírito Santo não honrará nada, senão sua palavra. Portanto, se não crermos e não aceitarmos sua palavra, ou se de algum modo nos desviarmos dela, não teremos direito de esperar a bênção do Espírito Santo. O Espírito Santo honrará a verdade e não honrará outra coisa. Seja o que for que fizermos, se não honrarmos essa verdade, ele não nos honrará. Seguramente este é um dos maiores problemas da igreja no presente momento. Todos sabem muito bem que a igreja carece de poder. Os líderes estão tentando encontrar a causa disto, com o fim de poderem descobrir a maneira de ministrar-lhe a cura. E ao que parece, todos estão chegando concordes a uma só conclusão, a saber, que a causa da nossa falta de poder se acha em nossas divisões. Por isso devemos todos nos unir. Esse é o argumento. A igreja dividida é a causa do problema, e portanto o argumento decorrente é que se tão somente nos unirmos, seremos abençoados, obteremos o poder que nos falta, e coisas tremendas acontecerão. Mas como haveremos de nos reunir? Um crê nisto, outro naquilo. O maior problema, dizem-nos, é que alguns dão demasiada ênfase àquilo em que creem. Com certeza, dizem eles, devemos reconhecer que a coisa que importa é que existem grandes inimigos comuns, o comunismo, por exemplo, e assim devemos todos nos juntar, todos os que se chamam cristãos de qualquer tipo e forma. Somos todos um. Por que dividir-nos acerca dessas coisas? Devemos unir-nos e permanecer unidos como cristãos, e então teremos poder. Lemos escritos sobre essas coisas constantemente nos jornais. Alguns estão alegres porque o protestantismo e o catolicismo romano estão se aproximando cada vez mais um do outro. O que importa? O passado? Dizem eles, tenhamos os espíritos corretos, juntemo-nos, todos nós, e não nos preocupemos com essas particularidades. Tenho só um comentário para fazer sobre essa questão, e o faço com pesar. Para mim, toda essa prosa é pura e simples negação do claro ensino do Novo Testamento, negação dos credos e confissões e da reforma protestante. Além de ser uma negação da verdade, é um pensamento carnal. De acordo com o ensino da Bíblia, só uma coisa importa: a verdade. O Espírito Santo não honrará coisa alguma, exceto a verdade, a sua verdade. Esta ele honrará. Para mim, a coisa mais maravilhosa nisso tudo é que no momento em que chegamos a essa conclusão, percebemos que, em certo sentido, nada mais importa. Os números certamente não importam. No entanto, hoje o argumento que prevalece é o que exalta os números. Se tão somente nos juntássemos e formássemos uma gigantesca igreja mundial, alguns ampliam a ideia ainda mais, abrangendo todos os que acreditam em Deus de qualquer modo. Falam dos sinais de, entre aspas, discernimento, do maometanismo, do hinduísmo e do confucionismo, e sonham com a união de todos os que creem em Deus contra um comunismo sem Deus ateísta. A época atual, dizem eles, não é a ocasião para nos dividirmos por causa dessas pequenas e irrelevantes diferenças de crenças.
cujo resultado é dividir nossas forças e tornar-nos ineficientes. Só posso comentar que trágica falácia, que trágica incapacidade de compreender o ensino básico e elementar que nos é dado nesta passagem de Efésios sobre as astutas ciladas do diabo. Para explicar melhor essa questão, utilizo uma analogia que me parece apropriada à época atual. Não me interessa o seu aspecto político. Vejam as condições atuais do Partido Trabalhista na Inglaterra. O povo diz: não há oposição hoje, não há oposição à Sua Majestade. Isso se deve, dizem, ao fato de que os membros do partido estão divididos em grupos e facções. Discutem uns com os outros e não terão peso nenhum enquanto não resolverem as suas diferenças internas e todos falarem com uma só voz. Pois bem, quando se trata de um partido político, isso é absolutamente certo. Os partidos políticos nada podem fazer se não tiverem a maioria. Os partidos políticos funcionam em termos do regime da maioria. Por mais certo que seja o que eles creem, se não puderem controlar os votos, não poderão formar o governo. De fato, ficarão governamentalmente paralisados. Obviamente, terão que andar juntos e tentar conseguir unidade para poderem controlar os votos e aumentar a possibilidade de compor um governo. Contudo, este argumento não é apenas errado, é perigosamente errado se o relacionarmos com a esfera da fé cristã. Toda a Bíblia dá testemunho contra ele. As glórias da história da Igreja protestam em alta voz contra ele. A posição cristã é inteiramente diversa. Segundo essa posição, não se começa contando cabeças, não se está primariamente preocupado com números e multidões, não se pensa desse modo, está-se num domínio inteiramente diferente. Aqui a única coisa em que se pensa primordialmente é na sua relação pessoal com Deus. Contrariamente à fé moderna nos números, devemos dizer à semelhança de um americano do século passado, William Lloyd Garrison: com Deus, um é maioria. Deus veio até nós, o Eterno, o Todo-Poderoso, o sempiterno Deus. O que importa é o poder de Deus, e no momento em que nos damos conta disso, a questão de números, quanto aos homens, passa a ser relativamente irrelevante e sem importância. Nada importa na esfera espiritual, exceto a verdade dada pelo Espírito Santo, a verdade que pode ser honrada pelo Espírito Santo. Haverá alguma coisa mais gloriosa em todo o Velho Testamento do que a maioria pela qual este grande princípio se destaca? Muitas vezes Deus usou só um homem, ou apenas 2 ou 3, contra hordas e multidões. Haverá algo que mais alegria nos dê que a doutrina dos remanescentes? Enquanto a maioria se perdia no erro, 1 ou 2 aqui e ali viam a verdade. Veja um homem como Jeremias. Todos os falsos profetas estavam contra ele. Ali estava um homem que se via só. Pobre Jeremias! Como ele detestou isso e como se aborreceu. Não lhe agradava ser impopular, ficar só contando consigo próprio e ser ridicularizado, escarnecido e cuspido, por assim dizer. Mas ele tinha a verdade de Deus e assim suportou. Às vezes ele pensava em não dizer nada, mas a palavra ardia como fogo em seus ossos, e ele tinha que sair e falar. Calúnias e abusos se amontoaram sobre ele, mas isso não importava. Ele era um arauto de Deus e um representante de Deus. Semelhantemente, Moisés teve que ficar sozinho quando desceu do monte, onde se encontrara com Deus. Ficar isolado dos companheiros, mas com Deus, é de muitos modos a grande doutrina do Velho Testamento, e também o Novo Testamento a salienta. Porventura, não é espantoso que as pessoas esqueçam as Escrituras e a história passada? Vejam a igreja cristã primitiva. Do ponto de vista da argumentação moderna, a situação era ridícula. O Filho de Deus regressa ao céu e deixa a sua causa nas mãos de 12 homens. Quem são eles? Ninguém tinha ouvido falar deles. Sobre as autoridades de Jerusalém, se nos diz que elas notaram que eles eram homens sem letras e indoutos. Atos 4:13. Incidentalmente acrescentam que eles haviam estado com Jesus. Eles não viam o sentido daquela comunidade.
O que viam eram homens iletrados e ignorantes, e apenas um punhado deles. Apenas um punhado de homens num grande mundo pagão, com todos os judeus contra eles e todas as autoridades. Tudo na terra era contra eles. Não entendo a mentalidade que prevalece na igreja cristã hoje, que afirma que todos devemos juntar-nos e eliminar as nossas diferenças, e que não importa aquilo em que cremos. Isso é uma negação do livro de Atos, dos Apóstolos e da história dos 12 homens incultos, ignorantes e iletrados que sabiam em quem tinham crido, tinham sobre si o poder do Espírito e tinham alvoroçado o mundo. Atos 17:6. Certamente aí está uma das mensagens centrais da Bíblia. O grande interesse das epístolas do Novo Testamento não está no tamanho da igreja, está na pureza da igreja. Os apóstolos nunca disseram aos cristãos primitivos: estão provocando antagonismo os ouvintes com a ênfase que dão à doutrina. Falem mais do amor de Deus e menos da sua ira. Eles nem mesmo gostam da cruz e não suportam a narrativa da ressurreição. Larguem essa conversa sobre a ira de Deus e sobre o ensino ético de Cristo. Não era assim que os apóstolos falavam. Há no Novo Testamento uma espantosa exclusividade. Escrevendo aos Gálatas, diz o apóstolo Paulo: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1:8. O meu evangelho, declara Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 2:8. Ele denuncia outros mestres. Quantos pregadores modernos são mais gentis que o apóstolo Paulo? Nunca dizem uma palavra contra ninguém, elogiam a todos e são elogiados por todos. Nunca são, entre aspas, negativos. Nunca definem o que creem e o que não creem. Fala-se deles como cheios de amor, entre aspas. Não os julgo mal quando digo que a explicação não é essa. A explicação é que eles não combatem pela verdade. São ingênuos quanto às ciladas do diabo. Não nos compete decidir o que deixar passar e o que eliminar em prol da unidade. O que me cabe é expor esta verdade, declará-la, venha o que vier. Não devemos estar interessados primariamente em números, devemos interessar-nos pela verdade de Deus. Por que será que tantas pessoas hoje negam a glória da Reforma Protestante? Martinho Lutero, um homem contra a Igreja Católica toda, seria despachado hoje como um individualista que jamais coopera. Mas ele se levantou e disse algo semelhante a isto: eu estou certo e vocês todos estão errados. Sem perceberem, os modernistas estão mandando embora Lutero como tolo e como um tolo arrogante, porque permaneceu só. Contudo, por que permaneceu só? Há uma única resposta. Ficou sozinho porque tinha enxergado a verdade de Deus e tinha conhecido e experimentado a libertação que ela traz. Ele tinha visto a luz e também tinha sido despertado para as astutas ciladas do diabo. Quando alguém enxerga esta verdade, fica sem escolha. Não se obriga a permanecer só. Nem sequer deseja isso. Porém, não consegue agir de outro modo. Como disse Lutero, aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Assim, Deus me ajude. E Deus o ajudou. Claro que o ajudou. Deus sempre honra a sua verdade e o homem que a defende. Por certo, esse homem enfrentará crítica, sarcasmo e zombaria. Muita lama será atirada nele. Mas isso não importa. O homem que permanece firme, que está pronto a morrer pela verdade de Deus, terá a paz de Deus que excede todo o entendimento em seu coração e em sua mente. Ele dirá com o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Saberá estar abatido e ter abundância. Estará capacitado tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses 4, versos 7, 12 e 13. Será capaz de perseverar em seu caminho com serenidade e firmeza, sabedor de que Deus defenderá sua verdade, mais cedo ou mais tarde. Como indivíduo, poderá ser cuspido e espezinhado, e poderá até sofrer morte cruel. No entanto, a verdade de Deus segue avante. Ela será vindicada, será honrada pelo Espírito,
E esse homem sabe que finalmente, além deste mundo temporário e passageiro, ouvirá as mais gloriosas palavras que homem algum jamais antes ouviu. Bem está, servo bom e fiel. Mateus 25, 21. Não há nada que sobrepuje isso. O Deus Todo-Poderoso e o nosso bendito Senhor a fitar-nos e a nos dizer: embora estivesses no meio da total confusão, pregaste a verdade, permaneceste firme por ela, apesar de tudo fizeste bem. As heresias sempre resultaram das ciladas do diabo, dos esforços dos principados e potestades. Seus olhos estão abertos para isso? Você se dá conta da relevância disso tudo para você como membro da igreja cristã? Você está sendo arrastado pela conversa mole, vaga e sentimental tão comum hoje? Não permita a Deus que algum de nós alguma vez diga que não importa o que se creia, desde que seja cristão. Queira Deus abrir os nossos olhos e, tendo nos concedido enxergar a verdade, queira Ele capacitar-nos a fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.